Olá, bem-vindo ao nosso segundo encontro e hoje é dia de literatura. Eu quero dar a dica de um livro muito especial que eu li e foi muito importante para mim. O nome desse livro é Jó, o autor é Joseph Roth. Eu vou dar todas as dicas aqui do livro, mas antes eu quero te dizer que isso aqui não é um estúdio, você pode perceber, é um espaço da minha casa. Eu não sou especialista em edição, então a minha ideia aqui é fazer da forma mais direta e artesanal possível. E nesse momento de reclusão, onde a gente precisa cuidar bem cada um de si e do outro, é um espaço para a gente se abrir para a arte, para a cultura, aproveitar esse tempo para crescer do ponto de vista humano, e a arte nos oferece instrumentais muito importantes. Em relação ao livro, eu vou dividir a minha fala em 3 rápidos aspectos. O primeiro é por que o autor escolheu o nome Jó como título do livro. O protagonista do livro não se chama Jó, se chama Mendel Singer. Mas o que fez o autor escolher esse nome, Jó? O que ele significa? O segundo ponto é trazer alguns aspectos da narrativa, e sem contar, logicamente, alguns momentos da história, e sem, inclusive, contar o final, lógico, não pode perder a graça, mas por que é tão interessante você ler esse livro? O que esse livro me chamou a atenção e pode te estimular bastante? Um primeiro ponto interessante é por que o autor escolhe como título do livro Jó. Jó é um nome conhecido da cultura hebraica. Há um livro bíblico que se chama Jó, conta a história de Jó. E essa história traz a seguinte questão: por que uma pessoa boa sofre tantos infortúnios? E por que uma pessoa que nós consideramos má, que não faz o bem ao outro, à sociedade, prospera, tem alguma abundância, tem poder? E essa é a grande questão do livro. Na verdade, na cultura hebraica já havia a poesia do justo sofredor. É uma questão existencial, é uma questão filosófica, é uma questão humana. No 10º século, no apogeu do Estado de Israel, no reinado de Davi e Salomão, o livro é escrito e a história é contada de Jó, com mais detalhes. Bom, e a história conta o seguinte: Deus se orgulhava do seu filho Jó, que era um homem próspero, íntegro, tinha uma família numerosa, fazia o que era bom e prosperava. Só que o mal vai visitar Deus, o Todo-Poderoso, e começa a lançar questões sobre o comportamento de Jó. Na verdade, ele diz o seguinte: se você tirar os bens, se você tirar a família, se você tirar a saúde, será que ele vai se comportar desta maneira? Será que ele vai ser tão grato a ti? E Deus permite que o mal atue na vida de Jó, primeiro tirando seus bens, depois seus familiares, seus filhos, que representavam seu futuro, a sua herança, e depois a sua saúde. A situação fica tão difícil que a esposa de Jó diz: amaldiçoa Deus e morre, ou seja, não te resta absolutamente nada. Jó tem 4 amigos. 3 se aproximam dele cobrando explicações, ou seja, o que você fez, Jó, para que esse infortúnio e essa desgraça acontecesse na sua vida? Porque, na lógica da época, alguma ele tinha aprontado. Só que um 4º amigo mais sábio se aproxima e simplesmente ouve aquilo que Jó tinha para dizer. Ele fica ao lado dele e chora os infortúnios ou o momento difícil que ele vivia. A história nos diz que esse 4º amigo era o mais sábio. Ele precisava muito mais ouvir do que fazer qualquer juízo ou indagar Jó diante da circunstância que ele vivia. Mas o interessante é quando Deus vai responder às questões de Jó. Porque Jó usa o entendimento que ele tinha como defesa dele para o mal que aconteceu na vida dele, e ao mesmo tempo passa a acusar Deus sem explicação por que aquilo tinha acontecido. Quando Deus vai responder a Jó, e Deus responde, e de novo, é um livro da literatura hebraica e importante até hoje no mundo contemporâneo, quando Deus vai responder a Jó, ele podia simplesmente contar o que aconteceu no início da história, quando o mal lançou dúvidas e questões sobre o comportamento dele. Mas Deus não faz nada disso. Jó não recebe esse tipo de explicação. Na verdade, Jó recebe uma enxurrada de perguntas. Deus pergunta: Jó, você explica como a onda do mar se forma? Como a cobra rasteja? Como se forma o trovão? E aí Deus começa a trazer uma série de fenômenos da natureza presentes na literatura. É o que a gente chama na literatura hebraica de ciência das listas, ou seja,
Na época, a ciência não conseguia explicar esses fenômenos, mas eles eram descritos. E Deus começa a descrever esses fenômenos e pergunta: você explica isso, Jó? E no final, ele lança a seguinte questão: se você não consegue explicar isso, como é que você vai me explicar? Na verdade, a ideia central do livro é que nós precisamos estar abertos ao mistério, aquilo que por vezes não vai ter explicação e a gente de alguma forma precisa dialogar com isso. Às vezes nós somos seduzidos por tentar explicar absolutamente tudo, em especial no campo religioso, Deus. E na verdade o que o livro traz é o seguinte: abra espaço na sua vida para aquilo que não tem explicação, dialogue com o mistério. E é aí que Jó, de forma muito sábia, diz: bom Deus, agora eu te conheço de fato. Nem tudo vai ter a explicação. O problema do livro hebraico, do livro de Jó, é que o final tem que ser feliz. Ou seja, no final do livro, ele tem os seus bens em dobro, ele reconstrói a sua família. Agora, alguns filhos morreram, ou seja, ele nunca vai ter de volta aquilo que ele perdeu. Mas a ideia central é que ele é recompensado por isso. Por mim, a história já podia terminar nas questões de Deus e na tomada de consciência de Jó. Mas como toda novela das 8, nós somos sempre seduzidos por finais felizes. E essa explicação de lidar com o mistério, lidar com o inexplicável, nos é muito caro, nos é por vezes muito difícil. Isso explica um pouco o motivo pelo qual o autor escolhe este tema, Jó. Porque ao longo da trama, o nosso personagem vai tentar explicações para aquilo que acontece. Agora que a gente já sabe o motivo do título do livro, Jó, fica mais fácil entender que o autor procura trazer, através do protagonista, do personagem que ele cria, chamado Mendel, uma interpretação da história de Jó. É como uma cantora que interpreta uma canção de Tom Jobim. Fica mais gostoso ler o livro quando a gente conhece o significado do título. Mas diferente de Jó, Mendel tem uma vida simples com sua esposa e seus 3 filhos. Ele é um professor de modestas posses, diferente de tudo aquilo que a gente viu na história de Jó. E sua vida inicia com grande mudança quando seu 4º filho nasce e nasce doente. Ele e sua esposa Débora iniciam uma jornada para a cura, para o restabelecimento do filho. E a partir daí, ao longo do tempo, o leitor ele mergulha numa trajetória de alguém que vive seus infortúnios com uma imensa dignidade. Não sei se você já reparou, já prestou a devida atenção e gosta daquela música do Gilberto Gil chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Se essa música faz sentido para você, eu creio que você vai gostar muito do texto e do livro. Se essa música, você tem alguma dificuldade com ela, com o sentido dela para você, eu creio que você não vai gostar muito do livro. Esse livro ele me remeteu muito à canção do Gilberto Gil. O fato de Mendel viver tudo aquilo que lhe acontece com uma grande dignidade mostra que é possível ter dignidade no infortúnio, na dificuldade, em momentos de grande tristeza. O autor é um narrador que confere complexidade ao viver. É como se ele dissesse: a vida é complexa, coisas inesperadas vão acontecer, mas de que forma você se sustenta diante daquilo que lhe acontece. É uma narrativa muito repleta de detalhes, de fatos, de acontecimentos, o que torna o livro extremamente dinâmico. Mas o fato é que o nosso personagem, ele se mantém, apesar de todo o questionamento, apesar de toda a busca que todas as questões que envolvem a vida dele trarão, inclusive dos seus 4 filhos, a forma como as coisas acontecem com eles, ele mantém uma dignidade física, moral, e o leitor ele fica até se perguntando até quando ele vai aguentar, até quando ele vai sustentar esse caráter, essa maneira de ser diante do que acontece. E não é absolutamente nada poliana. Ele toma, na verdade, ao longo do tempo, uma autoconsciência em relação a si próprio, em relação à vida,
E há momentos em que ele chega a se questionar, porque se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, quem é o homem para se vergar? Quem é o homem para se quebrar? E ele traz uma estatura de fibra de vida muito impressionante. Eu não vou, logicamente, contar o final, mas é uma trajetória, uma narrativa de uma crescente autoconsciência. Um dos ensinamentos deste livro é saber pertencer a si mesmo. Quando a tragédia se instala, quando o infortúnio acontece, que força ele consegue construir ao longo da jornada para esse auto-pertencimento, essa força interior para reagir aos fatos e não esmorecer, não quebrar, se manter de pé. Ver essa narrativa, ver essa história, e de alguém, inclusive, que conta com a subjetividade, que espera, sim, da subjetividade, que é muito humana, é muito natural, mas ele passa a entender, nesse processo de autoconsciência, esse encontro consigo mesmo e com as próprias forças que ele precisará desenvolver. Tem uma passagem do livro que eu queria ler aqui, que diz o seguinte: enquanto a esperança de Mendel não renasce, enquanto o milagre não se manifesta, ele fará de seus dias uma resposta silenciosa a essas 3 perguntas. Se eu não for por mim, quem então será? E sendo por mim o que sou, que força tenho para reagir com aquilo que acontece comigo? E se minha ação não tiver serventia, o que serei diante de mim mesmo? É um livro dos mais interessantes. Muito bem descrito a personalidade do nosso protagonista e a forma como ele dialoga com a vida, a complexidade da vida. Cada um de nós vai viver um momento único, onde é preciso parar. Possivelmente nós não viveremos esse ativismo do cotidiano, e quando a gente para e tem esse tempo, que é um tempo único, singular, que tipo de encontros nós teremos com o nosso emocional, de que forma esse emocional vai dialogar com as nossas defesas, com o nosso aspecto de orgânico, físico. E a gente não pode subestimar a relevância desse momento para que a gente busque tratar esse aspecto emocional. É por isso que eu insisto que a arte pode ser um instrumento muito relevante para que a gente lide com esse tempo que vai ser muito novo para cada um de nós, no aspecto emocional. Este livro é um livro que nos ajuda a pensar como nós dialogamos com o meio, com aquilo que nos acontece ao longo do viver. Bom, por fim, vale falar rapidamente do autor do livro. Philip Roth é jornalista, então isso ajuda porque prende muito a atenção do leitor. Ele sabe descrever bem uma boa cena, contar uma história. O livro é repleto de diálogos. A descrição dos acontecimentos é muito instigante. É uma virtude da forma como ele escreve. Não é um livro muito grande, você consegue ler numa semana ou até menos. É um livro muito, muito gostoso. Ele nasceu no que hoje é a Ucrânia, morreu exilado na França em 1939. O livro foi escrito entre 1928 e 1929, então o leitor sente toda a carga da crise de 29, da crise econômica, de como isso impactou a vida das pessoas, das famílias. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual ele resolveu falar sobre o justo sofredor, como um homem consegue, diante de tanta adversidade, manter a sua integridade, buscar um autoconhecimento, uma estrutura pessoal para fazer frente a tudo que acontece. Então, esse livro tem muito lastro com aquilo que ele viveu e via na sociedade da sua época. Bom, se você tiver dificuldade de acessar o livro, se você quiser participar de uma roda de conversa em relação aos capítulos, aos livros, você pode mandar o e-mail para contato@inspirartes.com.br. A ideia é que, se você tiver interesse, se você gostou do tema, a gente converse sobre a leitura ao longo desse período que nós vamos fazer e ter esse contato aqui, ok? Na verdade, hoje foi 2 em 1, porque nós falamos sobre o livro de Jó, e muito importante entender o porquê do título. Então, se você gostou da ideia do livro de Jó, e eu tentei falar aqui do ponto de vista histórico, mas vale a pena dar uma lida.
E esse livro, Jó, Romance de um Homem Simples, é um livro que, para mim, fez muita diferença. É um dos 10 melhores livros que eu já li e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você quiser continuar esse papo, continuar essa conversa, ter acesso aos textos, você manda o seu e-mail, contato@inspirarte.com.br. E no próximo encontro, nós vamos falar sobre esse filme, A Partida. É um filme japonês que ganhou o Oscar, fala muito sobre sentido, significado do trabalho, é um filme belíssimo e imperdível. Vale a pena, sábado, acessar o nosso papo, a nossa conversa e falar um pouquinho desse filme, ok? Um grande abraço, até a próxima.